pensando em ganhar na Mega Sena. Já... Ai, se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria tal. Mas a riqueza não é privilégio. Não é. A riqueza é uma prova profunda, é uma prova danada, né? E ela das provas mais difíceis. Por quê? Desculpa te cortar. Porque ela vai testar nossa moralidade. Sim. E a gente, às vezes, acha que tem uma moralidade que a gente não tem. Pode falar. Perfeito. Não, que eu tava... Você falando, eu lembrei de um caso, né? Eu gosto do... Tem um livro, né? Do Lindos Casos do Chico Xavier, que ele conta que um rapaz... ele falava: Chico, eu jogo sempre na loto ali e tal, não sei que tipo de jogo era, mas o dia que eu ganhar eu vou doar pra você, que você faz muito bem, se você tivesse recurso e tal. Chico, fica em paz e tal. Aí o rapaz ganhou, e aí ele sumiu, nunca mais foi pra aquele lado da cidade, e falava pros outros ali nos bar, nas esquinas, assim, onde já se viu, a gente fala cada besteira, né? Eu falando que se eu ganhasse eu ia dar, tal. Não, mas veio pra mim, é pra ser meu, tal. E nunca foi lá, né? Nunca mais foi lá. E aí terminou uma reunião uma vez do Chico Xavier ali e tal, e apareceu um espírito. Ô, Chico, eu vim aqui que eu te prometi um negócio e tal. Era já o rapaz desencarnado. Desencarnado já. Eu vim dar o que eu prometi. Aí ele: ô, meu irmão, agora os teus recursos já passou de mão. Fique em paz e segue seu caminho. A gente tem, às vezes, algumas intenções, mas muitas vezes a gente não tem condições. Eu lembrei, você contando essa história, eu lembrei de outra história que passou até, acho que no Fantástico, faz um tempo já, de uma pessoa... Não foi no Fantástico, foi um programa aí, TV. E ele ganhou uma grande fortuna na Mega Sena. E ele falou que se ele ganhasse, falou para a moça que estava atendendo lá na loja, né, na lotérica, que se ele ganhasse, ele dava uma grana para ela. Aí ele ganhou. Uma pessoa muito simples demais, ganhou muito dinheiro. Ele deu o que ele prometeu para ela. Mas com o que ficou para ele foi gastando. Então era tipo assim: sujava uma roupa, ele jogava fora e comprava outra. O carro quebrava, ele largava o carro e ia comprar outro. Entendeu? Era assim. Gastou tudo, ficou na miséria, de novo. E a moça que ele deu dinheiro, comprou várias casinhas numa rua e está bem de vida até hoje. Não bem, está vivendo bem até hoje. Então, assim, na mão errada... Sim, a mesma quantia que ele dividiu, né? Na mão errada, ele deu o quê? Miséria do que ele ganhou. Sim. E ela soube aproveitar. E ele desperdiçou tudo, entendeu? E hoje está vivendo mal e porcamente. Então, é uma questão... A riqueza precisa ter inteligência também. Perfeito. Porque, como é que diz, o dinheiro não leva desaforo? Né? Então, com inteligência, você pode fazer grandes benefícios sociais. Mas sem inteligência, com egoísmo e com vaidade, você não faz nada. E a gente pode ver por esse olhar até mesmo nos chamados dons, né? Vamos dizer assim. Porque ali, nesse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo tem a parábola dos talentos, né? Sim. Seria mais ou menos esse contexto, né? Exatamente. Cada um recebeu a mesma quantia e cada um fez diferente, né? Sim. Um gastou, o outro guardou para não perder, e o outro investiu, né? E devolveu o dobro para o seu patrão, né? Perfeito. Então, é isso, assim, é saber usar aquilo que você tem na mão, né? Para beneficiar o maior número possível, né? Não só você também tem direito, mas o maior número de pessoas que você puder. Se a gente não entender o processo de reencarnação, né, que possibilita a gente voltar assim para o palco da vida,
tantas vezes quantas forem necessárias, né? E em diferentes papéis. Uma hora você vem rico, outra hora você vem pobre, outra hora você vem rico, né? E em várias épocas, né? Vivemos na Idade Antiga, vivemos na Idade Média, vivemos em várias épocas da humanidade, né? Se a gente não entender isso, a gente não consegue compreender a desigualdade das riquezas. Tá? Porque se a gente considerar só a vida atual, nossa, a gente vai ter que admitir que Deus não é justo. Porque ele privilegia alguns filhos em detrimento de outros. Mas Deus não tem nada a ver com isso. São as nossas escolhas, né? Quando você vem numa situação confortável, de riqueza, e você não faz nada com isso, além do seu próprio interesse, na próxima, você tem que vir na situação contrária para você entender o que se passa com a pessoa que não tem o mínimo para viver. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.